Coisas que aprendemos errado sobre os opioides. Eu sou Hugo Mourão, sou médico paliativista e estou aqui para te ensinar um pouco mais sobre essa questão dos opioides. Opioide, gente, é uma classe de medicação que envolve receptores específicos no nosso corpo. Qualquer medicação que consiga ativar aquele receptor específico, o receptor mu, ele pode ser considerado um opioide. Mas existem tipos diferentes de opioides, existem outros receptores que eles afetam e existem outras situações que a gente pode usar cada um. Eu quero falar de uma geral da classe de opioides. E eu quero falar de coisas que a gente pode ter aprendido que não estão totalmente corretas. Quando eu penso em opioide, eu penso na morfina. A morfina é o primeiro opioide que foi descoberto, extraído pelo menos, né? E que a gente conhece melhor. A partir da morfina foi derivado várias coisas. Então, saber sobre a morfina é saber sobre o opioide. E uma coisa que a gente escuta muito falar quando for falar de morfina é o uso da morfina como sedação. Mesmo que não seja um uso atual. Hoje em dia, ninguém usa a morfina como sedativo. Isso porque, para chegar na dose de sedação, já envolve muitos efeitos colaterais e a dose de sedação dela não é uma dose titulável facilmente. O que isso significa? Com uma dose X, eu consigo sedar um monte de gente, e um monte de gente não vai ser bem sedado, mas vai ter outros efeitos colaterais. Então começa a ficar uma coisa muito errática, então não é uma droga favorável para isso. A gente tem opções muito melhores no mercado. E a gente fica escutando ainda disso, de que vai usar morfina para sedar, ou até profissionais falando de usar a morfina como sedação, principalmente em pacientes de fim de vida. Isso já não existe mais. Não devemos utilizar a morfina dessa forma. Então, a morfina bem utilizada, a dose de opioide bem calculada, ela não vai trazer nenhum efeito sedativo importante. A gente tem que entender também que existem efeitos colaterais quando usa opioide. Todas as medicações que a gente utiliza vão ter algum tipo de efeito colateral. O único efeito colateral que é quase garantido no uso de qualquer opioide é a constipação intestinal. Os opioides eles vão atuar no intestino e vão reduzir a velocidade de trânsito, vão reduzir também a secreção intestinal. Isso é uma coisa negativa para a maioria dos pacientes, então eu tenho que pensar sempre de que ele pode ficar constipado, pode ficar ruim, eu tenho que tratar junto essa parte. Mas a gente pode usar isso até ao nosso favor. Existem situações, quando o paciente está com o trânsito aumentado, quando ele tem uma ileostomia ou algo assim, que eu posso usar o opioide como uma forma de segurar o intestino, de facilitar a qualidade de vida e o controle hídrico desse paciente. Quando eu falo de opioides também, sempre vem a questão de confusão. Tem muita gente que fala que quando você usa opioide, você fica meio confuso, você fica meio aéreo. Sim, isso pode acontecer nos primeiros momentos de uso dessas medicações. Mas a maior parte dos opioides que a gente usa, principalmente de via oral, eles têm uma baixa penetração do sistema nervoso central. Então esse efeito ele é curto, esse efeito ele não é muitas vezes grave. E principalmente acontece nos primeiros usos, depois a gente tem uma adaptação de receptores e a gente não percebe isso no uso crônico. O paciente que começa a usar o opioide com frequência porque ele tem uma dor crônica, por exemplo, ele não tem mais essa sensação. Então às vezes no primeiro dia, no segundo dia assusta, mas se a gente mantiver o uso, isso vai passar. Outra coisa que costuma acontecer, que pode acontecer com o opioide, mas que as pessoas assustam muito, a tal da alergia. É raríssimo você ter alergia ao opioide. Alergia, como a gente considera, né, uma reação imunológica do seu corpo contra a medicação, ela se manifesta principalmente por alterações na pele, né, a pele fica vermelha, fica com urticárias e coisas do tipo, e pode ter manifestações internas e às vezes até uma dificuldade para respirar. Isso é raríssimo no caso dos opioides. Não é uma medicação que tem esse costume, até porque nós temos substâncias parecidas com os opioides correndo no nosso corpo. Então o corpo ele não vai reagir tão mal àquela substância, ela não é tão estranha assim. Mas acontece com algumas pessoas. O que a gente muito ouve falar quando o paciente fala que tem alergia ao opioide é porque ele teve uma reação ruim no primeiro uso. Ou porque usou uma dose incorreta, ou porque realmente ele não estava acostumado com a medicação e ele teve uma sensação psíquica ruim. Ele teve um mal-estar, alguma coisa associada. E aí ele
passa algum profissional para ele, fala, ou ele começa a achar que é, e ele começa a divulgar que tem alergia ao opioide. Então não é tão comum, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes fica parecendo que o paciente nunca mais pode usar opioide nenhum. E são medicações que são tão úteis para o controle de dor, para o controle de falta de ar, para ajudar nos pacientes que têm mal-estar crônico. Então tem muita vantagem no opioide para a gente falar que ele não é utilizável por um mal-estar que teve uma vez com um dos remédios somente. Temos muito para melhorar na questão do opioide. A gente pode usar assim doses menores, a gente deve usar adjuvantes para controle de dor, deve usar tratamentos não farmacológicos para ajudar tanto na dor quanto na falta de ar, tentar outras estratégias para quê? Usar a menor dose de opioide necessária, porque todas as medicações a gente precisa pensar nisso. E se a gente pode reduzir, é melhor, mas sempre focando no conforto do paciente. Se você pergunta para pacientes que usam cronicamente, eles te falam que não dá para ficar sem o opioide. A vantagem que ele traz para a qualidade de vida é muito grande. Então devemos aprender mais sobre eles para a gente conseguir usar melhor. Inclusive eu tenho cursos, estou vendendo cursos e capacitações para saber melhor como lidar com sintomas, como lidar com situações de fim de vida, e que eu falo um pouco mais sobre os opioides, como utilizá-los e o jeito certo deles fazerem o melhor efeito para a gente. Procure sempre aprender mais, entender melhor. E se você se interessa por esse tipo de tema, esse tipo de conteúdo, nós temos aqui no canal muito mais conteúdos, então se inscreva, ligue as notificações para a gente poder te entregar melhor dessas situações.